Olá a todas e a todos, estamos começando mais um programa Pé na África. Como vocês já sabem, a gente fala da cultura negra, a gente traz pessoas legais que podem servir de referência. E hoje nós estamos tendo a honra, de ser recebidos por um grande artista, uma pessoa extraordinária, cantor, intérprete dos grandes, compositor, produtor, multi-instrumentista. Eu estou falando de uma pessoa que eu respeito muito, que para mim está entre os maiores artistas brasileiros, que é o Leandro Learte. Ô, meu irmão, obrigado. Obrigado pela visita. Obrigado por estar aqui, bater um papo aí com você e contar um pouquinho da minha história aí. Ah, bom, obrigado. Learte, agora eu fiquei sabendo que você aos 16 anos já estava dando aula de música. Já. Comecei cedo, sabia? Minha história com música é um amor desde pequenininho, assim. Com 5 anos de idade, já minha mãe me colocou numa escola de música para tocar violão. O violão era maior do que eu. E aí, como é um pouco difícil no começo aprender um instrumento, o meu professor disse que eu não tinha coordenação, que eu não tinha ritmo para ser músico, com 5 anos de idade. E aí, aos 13 anos, eu voltei a tocar, e aí me apaixonei pelo meu primeiro instrumento, que foi o cavaquinho, né? Por acaso, numa barbearia, onde meu irmão trabalhava como barbeiro, cortando o cabelo, fazendo barba de todo mundo, apareceu um cara tocando um cavaquinho lá, e eu estava lá pequeno, me apaixonei pelo instrumento e pedi para o meu pai me comprar um. Ele me comprou um aquele bem de estudante, bem pobrezinho mesmo, e eu ficava horas e horas tentando aprender, e depois de uma batalha diária, uns 2 anos aprendendo, aí eu comecei a dar aula em casa. Com 16 anos era professor, assim, de 100 alunos. Nossa! Uma loucura. Você tá brincando. Uma loucura. Gente, vocês não têm noção. Quando a gente fala 100 alunos, um professor bem-sucedido, já tem anos de carreira, por exemplo, tipo Isabê, que é nosso amigo. Grande Isabê. Grande Isabê, grande cantor. Ele tem, assim, 150, 200 alunos, mas, assim, ele tem anos de carreira. Muito tempo. Uma pessoa de 16 anos com 100 alunos, o que viram em você? Nossa, rapaz. Acho que eu tinha um método diferente para ensinar, assim, porque acho que eu via a dificuldade e não deixava a aula ser uma aula chata, uma aula difícil, porque no começo toda aula de música é difícil, você aprender a lidar com o instrumento. Acho que muita gente de talento desiste no começo por causa disso, né? Porque a aula é realmente muito difícil de qualquer instrumento. E aí depois que eu comecei a tocar com arte popular, aí o meu irmão, poxa, o Leandro, meu irmão mais velho, vamos fundar um grupo de samba. Aí comecei a tocar nas noites de São Paulo com 15, 16 anos. Minha mãe liberava porque meu irmão mais velho ia comigo, senão ela não deixava. E aí com 16, 17 anos, já acompanhava esses artistas todos, assim, os sambistas famosos, tipo Leci Brandão, a Jovelina Pérola Negra, Zeca, Pagodinho, Almir Neto, todos esses caras com 16 anos. Eu era a banda desses caras aqui em São Paulo, o Arte Popular era a banda desses caras. Imagina a escola que foi, né, pra mim, ter tido esses caras como acompanhante, músico acompanhante. Isso adolescente, né? Porque, aliás, é a maior escola que tem, e a responsabilidade, né? Foi muito louco. E ao mesmo tempo essa coisa de ter tido a influência da black music na minha música desde criança, porque eu dava aula, estudava à noite, mas eu dançava break na rua, fazia parte de campeonato. Na época até dancei contra o Jabaquara Breakers, que era uma galera que era muito, muito famosa aqui em São Paulo. Você chegou passando no São Bento? São Bento, exatamente. O Taíde estava começando. O Taíde. O pessoal do Racionais ia lá, né? Um monte de gente. Então, e essa influência do samba e da black music, né? Dessa coisa de ter estourado o Thriller, que é um disco que a gente sempre fala. Nossa, o Thriller, quando estourou, eu enlouqueci. Né? O mundo enlouqueceu, mas eu posso falar que eu enlouqueci porque eu lembro que eu saí na rua gritando. Depois daquele clipe lá que foi lançado, assim, foi uma... Michael Jackson... Foi uma loucura, né? E aí, de você ouvir James Brown, Prince, Stevie Wonder, além do próprio Michael, você ouvir toda a Motown, Earth, Wind and Fire, que no começo da década de 80 também era muito sucesso no mundo inteiro, né?
E aquilo sempre cresceu comigo. E como utilizar o cavaquinho, o samba com essas influências, né? Eu acho que hoje, depois de muito tempo, por exemplo, o Agamamô, que é uma música muito conhecida hoje, em qualquer festa, qualquer lugar o Agamamô é uma trilha sonora dessas festas, né? É justamente essa influência de utilizar o samba com o soul americano, essa coisa de juntar as minhas influências e tal. Então, hoje eu me sinto um cara privilegiado de ter nascido no meio dessas duas culturas e, ao mesmo tempo, ter criado o meu próprio som, o meu jeito de fazer as coisas por causa disso. Não, aliás, eu acho que você é uma das pessoas que mais difundem e espalham pelo mundo afora, né, não só no Brasil, uma das grandes partes da cultura negra pela música, que é o samba. E você tem influência da música norte-americana, tanto quanto a gente cresceu ouvindo isso. Eu acho impressionante como você, eu não sei o clique que te deu, quando foi, como foi isso, onde você consegue encaixar de uma maneira tão brilhante a célula do samba em tudo que é música de referência negra, pop. Eu não sei quando que aconteceu isso com você, como é que foi isso, mas assim, é muito forte no seu trabalho. Então, Buca, é uma coisa na minha cabeça bem natural, sabe? Não foi forçado. Até no começo quando o Arte Popular estourou, assim, a gente vendeu, poxa, nós vendemos 8 milhões de discos, é uma loucura isso, né? Uma loucura. Os puritanos do samba sempre reclamavam um pouco, dizendo que mas não me altere o samba tanto assim, tem aquela frase do samba do Paulinho da Viola, né? Mas eu nunca fui um sambista tradicional, aquele que cresceu ouvindo apenas os grandes pioneiros do samba, mas eu sou fui um garoto suburbano que sempre ouvia de tudo, porque São Paulo trazia isso pra gente. Você também viveu isso, então é difícil hoje, nos dias de hoje, com a informação toda, você liga a TV, você está tendo uma notícia do outro lado do mundo, você liga a internet. Já na década de 90, isso já acontecia já. Eu gostava de música eletrônica, gostava de house, gostava de black music, gostava de samba, ouvia Fundo de Quintal pra caramba. Ouvia os grandes pioneiros do samba, como o Roberto Ribeiro, adorava Roberto Ribeiro. Até hoje ouço. E muita gente não entende como é que se mistura essas duas nações, né? Pô, são duas nações negras, né? Então elas praticamente foram para lugares diferentes, mas para mim, elas se encontraram na minha música e no meu som. Eu acho que é a maneira de eu descrever isso. É muito louco. Quando eu lembro que eu estava tocando com o Take Six, que eles participaram do nosso disco, eles não entendiam muito o tempo forte e o tempo fraco, né? Então, eu lembro, se você pegar uma música do, sei lá, Billie Jean mesmo, esse é o jeito americano. Se fosse brasileiro, seria muda toda a rítmica, né? Se o Michael Jackson fosse brasileiro, o Billie Jean poderia ser um pouco mais assim do que esse jeito americano de tocar, né? De tempo forte, tempo fraco e tal. E aí quando eles chegaram na minha casa e tentaram entender, eles tentavam entrar no swing da música e tudo mais, e não conseguiam, mas depois no final deu um resultado maravilhoso. E eu acho que o Brasil hoje, com essa influência da música africana, do samba, eu acho que pode ser o grande diferencial da música, de uma nova música pop no mundo, assim, sabe? Porque a música americana ela já foi explorada demais. Eu acho que chegou um limite assim da criação da música americana, tanto que as pessoas que fazem sucesso hoje na música pop americana e no mundo, eles estão copiando o que aconteceu na década de 70, 60. E então eu acho que a música brasileira pode oferecer uma nova música pop para o mundo que ainda não foi explorada e que está aqui guardada e que a gente pode usar. Aliás, eu estou tendo o privilégio já. O André tinha um irmão e eu passo alguns momentos em off ouvindo as novas obras dele. Eu fico sem fôlego, fico sem ar, fico suspeito. Então, assim, tudo que ele está falando, acho que eu vejo que você está chegando num nível de maturidade onde você está conseguindo colocar em prática
essa junção dessa nova música que você está falando? Eu acho que você é um dos percussores, eu vejo isso. Então, acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? Eu tô agora com 39 anos, eu estou no auge da minha criatividade. E aí as pessoas perguntam, poxa, por que você não faz o que você sempre fazia no arte popular, continua fazendo aquele sucesso, canta os sambas que você cantava? Poxa, mas eu disse, se tem uma música dentro de mim que me sufoca e que eu quero mostrar, eu preciso botar isso para fora, mesmo que as pessoas não entendam, mas que de alguma maneira isso vai ficar registrado e de repente acho que correr risco na música acho que é o grande barato, né? Se você pegar as grandes obras, os caras que fizeram coisas legais e que marcaram, eles correram muitos riscos, né? Foram incompreendidos a ponto de hoje estarem na memória, né? Acho que é isso mesmo, né? É você acordar e de coração aberto fazer as suas coisas e dizer, poxa, eu estou sendo verdadeiro com aquilo que eu acredito hoje. Não apenas por uma questão financeira, de montar uma banda, ir para a estrada, ganhar dinheiro, voltar e ser infeliz. Eu acho que não é isso. Acho que tem uma coisa mais legal dentro da gente que é você estar com a sua consciência tranquila e fazer o que está dentro de você. Mesmo que aquilo as pessoas não entendam no primeiro momento, mas que, como uma coisa feita de coração e de alma e com amor, as pessoas um dia vão entender. Você tem um lado também ativista social. Sempre tive. O que isso representa para você? Pois é, eu acho que porque primeiro eu me considero uma exceção em relação a tanta gente que sofre aí por não conseguir um caminho legal na música, ou justamente por não fazer aquilo que gosta, porque eu acho que a grande prisão do ser humano é ele estar preso num trabalho de que ele não gosta. Né? E justamente por fazer o que eu amo e acordar todos os dias e dizer, poxa, hoje eu vou continuar fazendo música e viver de música, e eu precisava retribuir um pouco da minha sorte com as pessoas que não têm tanta chance de ter a sorte que eu tive. E aí todos os projetos que eu acho que são importantes, como desde o Samba Cura o Câncer, que a gente acabou construindo um hospital aqui em São Paulo, que cuida de praticamente 3 mil crianças. tem mais de 3 mil crianças da América do Sul, não só do Brasil, que vêm. Tem lugares pobres do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, que o câncer é uma doença, além de ser terrível, é muito cara, né? O tratamento é muito caro. Então, hoje o Instituto de Tratamento de Câncer Infantil cuida de 3 mil crianças e começou com um CD em que eu uni 30 grupos de samba. Esse CD vendeu 150 mil cópias e aí o governador se sensibilizou com toda a campanha e tudo mais, cedeu o terreno, foram 3 anos de construção e acabou acontecendo e hoje esse hospital está aí a pleno vapor. E depois, agora, esse último trabalho foi um ensaio de escola de samba, né? Em que a gente... Foi maravilhoso unir todos os maiores clássicos do samba de São Paulo. A escola de samba foi uma influência muito grande na minha música. E aí eu uni todos os sambas de enredo, que são os maiores da história de São Paulo. E aí, para valorizar isso, eu fiz uma coisa meio que utópica nos dias de hoje, que é unir todas as baterias de todas as escolas na Praça da República. Foi o recorde com mais de 1.000 ritmistas, entrou para o livro dos recordes com o maior grupo de percussão do mundo. A gente recebeu o protocolo de sendo o maior grupo de percussão do mundo, 1.000 ritmistas de 24 baterias diferentes, cada bateria mandou os seus representantes, e todos que eram adversários no carnaval se juntaram e fizeram uma grande bateria como se fosse uma única família. Eu convido vocês para o próximo bloco, nós vamos entrar um pouco mais na intimidade musical do Leandro Learte, que é essa pessoa abençoada, maravilhosa, que o Brasil e o mundo agradecem pela sua existência. Obrigado, meu irmão. Eu sou seu fã, meu querido, obrigado. Sucesso aí para todo mundo no programa.